palavra durante essa semana. Estava nas minhas meditações, aí nas minhas leituras, passando por aqui, me chamou a atenção mais uma vez esse texto, e eu quero compartilhar com os irmãos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Versículos 13 a seguir. É o texto que eu vou usar, que trata de dois discípulos no caminho de Emaús. Mas para nós ganharmos um pouco de tempo, nós vamos lá para o verso 32. Verso 32. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, verso 32, que diz assim: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quando foi lido o texto da leitura oficial, lá em Isaías 53, que diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? E a pergunta que eu quero estender à igreja e a todos nós é essa pergunta que aqueles dois homens que andavam pelo caminho de Emaús, depois de perderem a esperança, ainda arde no nosso coração quando nós ouvimos falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estes homens, eles haviam perdido a esperança. Eles estavam em Jerusalém, era um dia de domingo, e Jesus já havia ressuscitado. As mulheres foram lá pela manhã e testemunharam que Jesus havia ressuscitado. Depois foi também Pedro e João a ouvir o que as mulheres haviam dito logo pela manhã, e quando chegaram lá, de fato, o túmulo estava vazio. Retornaram então para onde eles estavam reunidos, e por alguma razão, esses dois discípulos aguardaram, esperaram, e não esperaram muito tempo. Parece que eles estavam meio ansiosos, porque Jesus já havia dito que ao terceiro dia haveria de ressuscitar, e eles já haviam ouvido o testemunho das mulheres, e havia ouvido também o testemunho de Pedro e João, que foram lá, e de fato o túmulo estava vazio. Mas eles disseram: mas nós não o vimos. Então provavelmente eles aguardaram mais um pouco para ver se Jesus apareceria, ou se mais alguém traria a notícia de onde ele estava, ou o que ele estava fazendo, para eles continuar esperando que Jesus ressuscitasse. Então eles saem de Jerusalém e vão em caminho, provavelmente moravam na mesma aldeia, e eles começam a sua caminhada à tarde para uma aldeia chamada Emaús, 12 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, onde eles estavam. E pelo caminho eles vão interrogando um ao outro. O texto nos diz, que eles iam interrogando, fazendo perguntas um ao outro, questionando talvez por que Jesus não apareceu ainda, talvez questionando se era verdade o que as mulheres falaram, ou questionando
O que pode ter acontecido que Pedro e João, chegando lá, não encontraram o corpo de Cristo lá na sepultura? Perguntas que para eles não tinha resposta. E por eles não ter resposta, eles seguem a caminhada, vão retornar para suas casas, retornar para os seus lares, retornar para a sua rotina, para o seu dia a dia, porque provavelmente para eles não tinha mais significado algum ficar em Jerusalém esperando Jesus. Então eles desistem e vão voltar para a sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua rotina. Eu fico imaginando, meus irmãos, esses dois homens que conviveram com Cristo, porque eles estavam com os discípulos. Então, muito provavelmente, eles faziam parte de um grupo que acompanhava Jesus. Esses homens que viram todo o processo de crucificação, que ouviu Jesus falar que tudo isso deveria acontecer, mas eles não conseguem esperar, eles não têm paciência, eles perdem a esperança. E o que prova isso, de que eles não tinham mais esperança, é quando outro homem, porque naquela época não tinha carros, então todo mundo andava a pé, então muito provavelmente muita gente transitando pelo caminho, e de repente alguém encosta junto deles e pergunta para eles sobre o que eles estavam falando. Sobre o que vocês vêm falando? Sobre o que vocês estão conversando? E eles então questionam este homem, se porventura ele era um estrangeiro que não sabia das últimas coisas que tinham acontecido ali em Jerusalém. E eles começam então a fazer um relato do ponto de vista deles. E dentro do relato deles, eles falam as coisas que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Que foi no passado. Percebam bem, Jesus já tinha ressuscitado, mas eles falam sobre Jesus, que foi um varão poderoso em palavras, em obras. E lá no verso 21 ele diz: e nós esperávamos que fosse ele o rei que remisse a Israel. Nós esperávamos, não esperamos mais. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. E eles relatam, é bem verdade que algumas mulheres nos testemunharam pela manhã, pela madrugada, que foram até o sepulcro, e que lá elas tiveram uma visão de anjos, que dizia que ele vive, que a história que os irmãos conhecem bem, né? Quando Maria chega lá com as mulheres, e o anjo aparece e diz: o que buscais? Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele ressuscitou, ele está vivo. Mas eles não acreditaram muito no que elas falaram, não. E eles também testemunham que alguns que estavam convosco foram ao sepulcro, no caso Pedro e João, que foram lá. Como? Para verificar se era de fato aquilo que as mulheres tinham falado. E de fato era aquilo que as mulheres tinham falado. Ele não estava mais lá no sepulcro, porém a ele não o viram, não tinha visto a Jesus. Desesperançados. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos apressamos em desistir do plano de Deus, do projeto de Deus, quando o projeto, o plano já está pronto. Jesus já tinha ressuscitado e eles estão agora à tarde. E eles falando que Jesus foi, quando ele já estava vivo. Nós esperávamos que ele fosse remir a Israel e ele já estava vivo.
mas eles perderam a esperança. Mas aí aquele homem que questionou começa a falar com eles: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Era Jesus quem estava ali com eles, porém eles estavam tão desesperados que não conseguiram perceber que era Jesus que estava do lado dele. Às vezes o desespero nos cega, às vezes a falta de esperança nos cega. A solução está do nosso lado, mas nós estamos tão apavorados que nós não conseguimos ver Jesus do lado deles, e eles falando que um tal de Jesus, que foi um homem poderoso em palavras, em obras, que nós confiamos nele, e talvez na conversa lá dedicamos tempo, largamos tudo, seguimos a ele, mas agora já é o terceiro dia e nada acontece. E Jesus então começa a explicar para eles, a relembrá-los a respeito do que os profetas, do que os salmos, do que a lei tratava a respeito de Jesus, e que eles sabiam muito bem, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Jesus então começa a conversar com ele, eles vão caminhando, e ouvindo aquele homem que eles ainda não tinham reconhecido como Jesus, conversando e falando, explicando as Escrituras para eles. Quando eles chegaram na aldeia, para onde eles estavam indo, já era noite, e Jesus então despede-se deles e faz como quem está indo mais adiante. E eles então se sentiram tão agradáveis com aquela conversa, tão confortados com aquela conversa, se sentiram tão bem com aquela conversa, que disseram àquele estrangeiro, que era um estrangeiro para eles: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E Jesus aceitou o convite e entrou na casa deles. Jesus, meus irmãos, ele é tão maravilhoso, que mesmo quando nós não percebemos que é ele que está falando, nós nos sentimos bem com a voz dele, nós nos sentimos confortados, nós queremos que ele continue falando. Entra, já é tarde, talvez o caminho seja perigoso, e fica conosco. Jesus aceita o convite, entra. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E naquele momento se abriram os olhos deles e o conheceram, e ele desapareceu. No partir do pão, sentado à mesa, meus irmãos, como é bom convidar Jesus para sentar-se à mesa conosco, para partir o pão conosco, para participar, porque não se convidava qualquer pessoa para sentar à mesa. A mesa é um lugar íntimo, nós compartilhamos a mesa com pessoas que amamos, com pessoas que confiamos. Ninguém convida para almoçar na sua casa alguém que não gosta, alguém em quem não confia. A mesa é um lugar tão importante que Jesus, quando foi falar da gravidade da traição que ele teria, ele disse: aquele que mete a sua mão comigo no prato, aquele que come comigo. Tal é a importância da mesa. E eles se sentiram tão bem, que disse: entra e fica conosco. E foram sentar à mesa, e ao sentar à mesa, Jesus parte o pão,
agradece a Deus, e aí então eles conhecem que é Jesus quem estava falando com eles, e ele desaparece. Neste momento eles ganham um novo ânimo, revive a esperança. Eles estavam indo desanimados para Emaús, já era noite aquele momento, e quando isso acontece, eles voltam para Jerusalém de noite, cansado. Talvez fosse perigoso o caminho, não importa. Nós temos que notificar, que testemunhar que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. E um disse ao outro assim: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Porventura não ardia no coração? Esta mensagem, meus irmãos, que eles retornaram para anunciar que Jesus havia ressuscitado, é uma mensagem que em muitos corações hoje perdeu o ardor, perdeu o fervor. Nós às vezes nos reunimos e queremos ouvir mensagens das mais variadas, que vamos ganhar um carro, que vamos ganhar uma casa, que Deus vai curar, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas a mensagem do Evangelho está sendo pouco pregada, e nem todos mais estão preocupados, ou os corações não estão mais abertos para receber a mensagem do Evangelho, que não é outra senão: Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Se todos nós tivéssemos de fato consciência de que Jesus está vivo, como diz as Escrituras, meus irmãos, nós estaríamos muito mais satisfeitos, nós estaríamos muito mais alegres, nós estaríamos muito mais entusiasmados, nós éramos muito mais cuidadosos com a nossa vida cristã, com a nossa santidade, com o nosso comportamento, porque sabíamos e teríamos a convicção de que Jesus está vivo. E essa esperança de que Jesus está vivo e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, é que faz a igreja se despertar, é que faz a igreja crescer, se desenvolver, é que faz você avisar para as pessoas: olha, Jesus está vivo, Jesus vai voltar. Pessoas que perderam a esperança, pessoas que não sabem para onde ir, Jesus está vivo. Eles voltam correndo, porque agora eles talvez fossem na ida cansados de esperar, desanimados. Nós esperávamos que ele fosse resolver o problema, nós esperávamos isso, a gente pensava que era assim, mas agora eles voltam correndo, entusiasmados: Jesus está vivo mesmo. Quando chegam lá onde os discípulos estão, talvez os discípulos até se assustam, né? Porque voltaram. Jesus está vivo. Aí eles responderam: nós sabemos. Por quê? Ele já apareceu a Pedro. A Pedro? A Pedro, aquele que negou ele 3 vezes lá, quando ele entrou lá para o sinédrio, para a casa do sumo sacerdote. Aquele que alguém disse para ele: Jesus, você estava com Jesus? Não, eu não estava com Jesus não. Você é um deles? Não, não sou um deles não. Eu vi você fala igual eles, você se veste igual eles? Não, não sou não. E saiu. Quando ele olhou, Jesus olhou para ele, e Pedro chorou amargamente, e Pedro sai. E quando Jesus encontra-se pela primeira vez, ele diz com as mulheres, com aqueles que ouviram, ele diz assim: vai lá, avisa os discípulos que eu os encontro na Galileia, e avise a Pedro. O fracassado, né? Aquele que largou tudo, foi embora. Avisa para ele. Não deixa, é como se dissesse: não deixe de incluir Pedro.
Talvez ele estivesse envergonhado, mas não, avisa Pedro. E os discípulos dizem aos dois que voltaram lá do caminho de Emaús, ou da aldeia de Emaús: nós sabemos que ele está vivo, e ele apareceu a Pedro. Meus irmãos, o que eu quero falar a vocês nesta noite e a todos nós, é refletirmos um pouco sobre esta mensagem que arde no coração, que ardeu no coração dos apóstolos. Se vocês olharem os textos bíblicos, a mensagem que os apóstolos lutaram para poder pregar, para anunciar, é que Jesus havia ressuscitado, que ele estava vivo. Vocês leem a história de Paulo, quando se apresenta aos componentes do sinédrio, aos sacerdotes, quando vai fazer o seu julgamento, ou vai avaliar porque ele estava preso, a sua condenação, ele diz: eu estou preso por causa da ressurreição dos mortos, porque Jesus ressuscitou, e essa esperança de ressurreição é o que faz a igreja, meus irmãos, ir adiante. Paulo disse: se nós esperássemos somente nesta vida, por Jesus, somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens, mas nós esperamos a vida eterna, e na mensagem da vida eterna tem a ressurreição, e nós cremos nela porque Jesus ressuscitou. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Primícias, irmãos, sabem que tinha a festa das primícias, em que se pegava um pouco da colheita, antes de se fazer a colheita, um pouco do fruto, ia até o templo e oferecia como sacrifício, como oferta da primícia, antes da colheita. Jesus, Paulo coloca aqui como foi feito as primícias, ele é as primícias, e a igreja do Senhor é a grande horta, ou a grande colheita que vai acontecer ainda, mas as primícias já foram apresentadas. Mas cada um por sua ordem, ele diz. Cristo, que é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, um texto que as pessoas usam normalmente só em velório, mas que na realidade é a grande mensagem do Evangelho, é a mensagem da esperança, é o que nos faz estar vivos, meus irmãos, vivos no sentido de ativos espiritualmente, conectados com Deus, abrir o coração para que o Espírito Santo possa nos conduzir, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele, nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A esperança da vida eterna, meus irmãos. Aqui fala de Cristo como as primícias, e do momento do arrebatamento da igreja. Aqueles que dormiram no Senhor, eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos e estivermos preparados, seremos transformados, e aí nos ajuntaremos com eles, e todos juntos, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Esta mensagem ainda arde no seu coração? Ou será que os bens terrestres estão tão importantes que apagou esta mensagem, apagou o ardor da esperança, do arrebatamento da igreja, da vida eterna? Meus irmãos, tudo que está aqui vai passar. Observe, preste atenção, pessoas ricas, famosas, pessoas que ajuntaram dinheiro e não sabem o que fazer com o dinheiro, vão embora,
e não levam nada, fica tudo aí para dar confusão, para dar briga. Se nós chegássemos para uma pessoa bilionária que estivesse numa cama, doente, sem expectativa de vida, ele diria: eu daria tudo para ter mais um dia, para ter mais uma semana, para ter mais um mês de vida. Mas nós não temos preocupação com isso não, porque a nossa esperança está nos céus. Por isso enfrentamos as dificuldades, as enfermidades. Mas quando nós olhamos na igreja, vocês olharem aí, quantas pessoas já partiram para a eternidade? Mas naquele dia, meus irmãos, todos juntos, todos, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Filipenses no capítulo 3, verso 20 e 21, já estou finalizando. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade, a nossa esperança está nos céus, da onde aguardamos o nosso Salvador. Quando nós trocaremos esse corpo abatido, que passa pelas enfermidades, pelas dores, pelo desgaste do tempo, vai ser transformado e receberemos um corpo glorioso, conforme o do Senhor Jesus Cristo, e estaremos para sempre com o Senhor. Ainda arde no seu coração esta mensagem? Ainda arde no seu coração esta palavra? Ah, se ardesse, você voltava correndo para aquela pessoa que passou por você e falou tantos problemas que ela está passando, e diria a ele: Jesus está vivo. Aquela pessoa que disse para você que não tem mais jeito, você voltaria lá correndo e diria: Jesus está vivo, Ele está vivo, Ele é o dono da vida. E despertaríamos, meus irmãos, para um grande movimento de evangelização, de anunciar o Evangelho de Cristo. Esta cidade certamente seria rapidamente abraçada pelo Evangelho, e não haveria casa que não conhecesse que Jesus está vivo. A razão de nós estarmos aqui hoje cultuando a Deus e celebrando a ceia do Senhor é porque Jesus está vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não importa o que haja amanhã, Ele está vivo, nós estaremos com Ele na eternidade. Paulo diz que ele preferiria estar com Cristo, mas ele tinha ainda algumas coisas para fazer aqui, porque ele tinha muito fruto para produzir ainda entre os irmãos. A igreja tinha necessidade dele, então ele ficaria aqui, porque entendia isso. Mas estar com Cristo era lucro para ele, era melhor para ele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos ajude, e que esta igreja nunca perca o ardor no coração, quando alguém disser: Jesus está vivo. Você está enfermo, Jesus está vivo. Está com um problema sério para ser resolvido, Jesus está vivo. Você está triste, Jesus está vivo. Perdeu a esperança, Jesus está vivo. Deixa que Ele entre, sente à sua mesa, parta o pão e compartilhe com Ele a sua vida, as suas emoções. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos conduzir, e que esta mensagem, Jesus vive, possa ser a nossa mensagem. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai, e hoje Ele intercede por nós, e vai voltar muito breve. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Cuidado, não se desvie, não fique encantado com tantas coisas que o mundo oferece. Fique firme, aguardando a bem-aventurada esperança, Jesus voltando e nós indo para encontrar com Ele, e aí viver a eternidade com Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós iremos agora